Na penumbra acolhedora de seu quarto, rodeada pelas fotografias de família que contavam a história de sua vida, Larissa caminhou mais uma vez até o seu celular. Havia algo quase ritualístico nesse ato agora. Antigamente, o aparelho era apenas mais um objeto em sua casa, usado com parcimônia para ligações ou mensagens rápidas. Mas nos últimos tempos, ele se transformara em uma ponte para um mundo novo, um canal direto para Ícaro, seu inesperado amor virtual. Ícaro, por sua vez, era uma tempestade de juventude e entusiasmo, um contraste vibrante com a calma e a estabilidade que Larissa havia cultivado ao longo de seus 60 anos. Ele invadia a vida dela com mensagens cheias de afeto e promessas, declarando-se apaixonado não pelo reflexo físico, mas pela alma dela. Uma alma que, segundo ele, ressoava com a sua própria em uma harmonia perfeita, desafiando os 30 anos que os separavam. Larissa, já avó, encontrava em Ícaro não apenas um namorado, mas um espelho para suas próprias juventudes esquecidas. Ele, com 30 anos e pai solteiro de uma menina de 5, via nela uma sabedoria e um amor que transcendiam a idade. Apesar da diferença de gerações, os dois haviam tecido, ao longo de um ano, uma relação profunda e genuína, alimentada por conversas online e sonhos compartilhados. A distância física entre eles era curta, um mero detalhe geográfico, mas suas vidas repletas de obrigações tornavam o encontro um desafio. Ícaro, um engenheiro em uma plataforma de petróleo, enfrentava períodos de isolamento e trabalho árduo que o mantinham longe do contato virtual por semanas. Larissa, por sua vez, dedicava-se à sua carreira como juíza, uma profissão que demandava não só o seu tempo, mas um pedaço de sua alma, especialmente agora, às vésperas de sua aposentadoria. "Nós vamos conseguir, Ícaro", digitava Larissa em um momento de otimismo, olhando para a tela iluminada. "Logo estaremos juntos, tenho certeza." A resposta de Ícaro não demorava. "Eu conto os dias, Larissa. Você é a promessa de um novo capítulo para mim." E assim, entre promessas e esperanças, os dois se apoiavam, sonhando com o dia em que a distância entre eles seria medida não em quilômetros, mas em passos. Certo dia, enquanto Larissa revia algumas de suas mensagens favoritas de Ícaro, uma ideia começou a se formar em sua mente. Uma ideia ousada, que desafiava as convenções e as expectativas que a vida havia colocado sobre seus ombros. Ela decidiu que, com a aposentadoria se aproximando, era hora de tomar as rédeas dessa história. "Ícaro", ela escreveu, o coração batendo com uma mistura de nervosismo e excitação. "Acho que está na hora de fazermos mais do que apenas planejar. Vamos marcar uma data. Vou me aposentar em breve e não quero esperar mais para te ver." A resposta de Ícaro, carregada de surpresa e alegria, não tardou. "Larissa, isso seria um sonho se tornando realidade. Vamos fazer acontecer. Diga-me quando e eu estarei aí." O silêncio preenchia a casa de Larissa, um espaço agora marcado pela quietude de sua recente aposentadoria. O eco de uma vida dedicada à justiça dava lugar a um tempo livre, que ela nunca imaginou que teria. Era um momento de transição, tanto emocionante quanto intimidador. E no centro dessa nova fase estava Ícaro, o amor que ela havia encontrado de maneira tão inesperada na tela de seu celular. Com o coração cheio de esperança, Larissa havia compartilhado com Ícaro sua decisão de aposentar-se e o desejo de finalmente encontrá-lo, juntamente com sua filha Amanda. A ideia de conhecer pessoalmente aqueles que haviam se tornado tão especiais para ela trazia uma alegria que ela não conseguia conter. "Ícaro, finalmente estou aposentada", ela escreveu, mal podendo esconder a empolgação por trás de suas palavras. "Agora eu posso te visitar. Estou ansiosa para te conhecer e conhecer a Amanda também." A resposta de Ícaro, no entanto, veio carregada de uma mistura de alegria e hesitação. "Larissa, isso é maravilhoso. Eu também quero muito te ver, mas
Acabei de ser designado para um projeto na plataforma de petróleo. Será por um mês. A tristeza se instalou rapidamente no coração de Larissa ao ler essas palavras. Embora um mês não parecesse muito depois de terem esperado um ano para se encontrar, a notícia veio como um balde de água fria em suas expectativas. Entendo, Ícaro. Vamos esperar então. Um mês passará rápido, ela respondeu tentando mascarar sua decepção. Aquele mês se estendeu à frente de Larissa, preenchido com um silêncio que ela não esperava. Com a casa agora mais vazia e o tempo se estendendo infinitamente, seus pensamentos frequentemente vagavam para seus filhos e seu neto. Ela refletia sobre a vida movimentada que eles levavam, tão parecida com a que ela mesma tinha até recentemente. Seus 3 filhos, absorvidos por suas próprias vidas e compromissos, raramente encontravam tempo para visitá-la. A ironia da situação não lhe escapava. Agora que ela tinha todo o tempo do mundo, eles não tinham nenhum. Larissa nunca havia mencionado Ícaro para sua família. A diferença de idade entre eles, um tópico que sabia que seria alvo de críticas, manteve-a em silêncio. Ela entendia a sociedade e seus olhares julgadores, mas em seu coração, ela sabia que o que compartilhava com Ícaro era real e puro. Numa tarde, enquanto se debruçava sobre antigas fotografias de família, Larissa se viu mergulhada em pensamentos. E se eles não entenderem? E se acharem que estou sendo tola? Ela se perguntava. Mas então, uma lembrança de Ícaro e suas palavras de amor e esperança vinham à tona, e ela se lembrava do porquê estava disposta a enfrentar esses julgamentos. As semanas passavam lentamente, cada dia trazendo Larissa mais perto do momento que ela tanto ansiava. Ela passava o tempo reorganizando a casa, lendo livros que há tempos queria ler e, às vezes, permitindo-se sonhar com o dia em que finalmente encontraria Ícaro e Amanda. A ansiedade havia se transformado em uma constante na vida de Larissa nos meses seguintes ao anúncio de Ícaro sobre seu retorno da plataforma de petróleo. Cada dia sem notícias aumentava a inquietude em seu coração, uma preocupação profunda que se intensificava com o silêncio prolongado. Quando mais de um mês se passou sem uma única palavra de Ícaro, a preocupação deu lugar ao medo, medo de que algo grave tivesse acontecido. 3 meses se arrastaram nesse estado de incerteza angustiante, até que Larissa, incapaz de suportar a tortura da espera, decidiu tomar uma atitude drástica. Ela iria para a cidade de Ícaro, na esperança de encontrar respostas, de descobrir por si mesma o que havia ocorrido. Enquanto Larissa estava no aeroporto, o coração apertado pela ansiedade e a mente inundada de cenários sombrios, seu celular vibrou. Era uma mensagem de Ícaro. As palavras na tela iluminada revelavam a causa de seu longo silêncio. Um acidente grave na plataforma de petróleo, um acidente que o deixou envergonhado e relutante em entrar em contato. A notícia fez o coração de Larissa disparar, não apenas pela revelação do acidente, mas pela insegurança que transparecia nas palavras de Ícaro. Por que ele se sentiria envergonhado? O que poderia ser tão grave a ponto de temer que ela não quisesse mais dele? Determinada a encontrar respostas e a oferecer seu apoio incondicional, Larissa seguiu diretamente para o endereço, fornecido por Ícaro. O que ela encontrou ao chegar deixou seu coração apertado de dor e compaixão. Ícaro estava deitado em sua cama, seu semblante marcado pelo cansaço e pela dor, e mais chocante ainda, ele havia perdido um braço, com a região do ombro totalmente enfaixada. Ícaro, vendo Larissa pela primeira vez desde o acidente, foi tomado por um turbilhão de emoções. "Me desculpe, Larissa", ele começou, sua voz embargada pela emoção. Eu estava com vergonha. Pensei que, ao me ver assim, você não iria mais querer de mim." Larissa, movida por um amor profundo e genuíno, aproximou-se rapidamente, envolvendo Ícaro em um abraço caloroso e repleto de amor. "Isso não muda nada entre nós, Ícaro." "Nada", ela sussurrou, com a certeza de que os verdadeiros laços do amor são forjados no espírito,
e não nas condições físicas. Exausto, Ícaro agradeceu a compreensão e o apoio, deixando-se levar pelo cansaço e adormecendo. Larissa, enquanto Ícaro descansava, decidiu explorar a casa, momento em que encontrou Amanda, a filha de Ícaro, brincando sozinha no quarto. Aproximando-se com uma gentileza que só anos de maternidade e avó podem ensinar, Larissa se apresentou. Oi, Amanda. Sou Larissa, uma amiga muito especial do seu pai. Posso me sentar com você? Amanda, inicialmente hesitante, logo se viu cativada pela presença calorosa e amigável de Larissa. A conversa fluía naturalmente, como se Larissa fizesse parte de sua vida há anos, não apenas momentos. A habilidade de Larissa em tratar com crianças e ganhar sua confiança era evidente, um testemunho de sua experiência como mãe e avó. Na manhã seguinte ao seu encontro emocionante com Larissa, Ícaro despertou para uma realidade que há muito não sentia. A presença reconfortante de alguém que se importava profundamente com ele. Larissa, com a gentileza que a caracterizava, aproximou-se, perguntando se ele precisava de algo. Ícaro, um pouco hesitante inicialmente, reconheceu que a ajuda era necessária. Sim, ele disse, passando a ela uma lista de itens que estavam faltando na casa. Era uma lista extensa, refletindo semanas de negligência enquanto ele lidava com sua recuperação e adaptação à nova realidade sem um de seus braços. Me desculpe, Larissa, eu não queria te sobrecarregar. Ícaro expressou, seu desconforto visível. A preocupação de Larissa, no entanto, não era com a extensão da lista, mas com o bem-estar de Ícaro e Amanda. Não se preocupe com isso, Ícaro, estamos juntos agora. Larissa respondeu com um sorriso encorajador, determinada a prover o que fosse necessário para sua nova família. Nas semanas que se seguiram, Larissa dedicou-se a cuidar de Ícaro e Amanda, um ato de amor que só fez crescer o carinho especial que ela sentia por ambos. Ícaro, por sua vez, encontrava-se cada dia mais agradecido e admirado pela mulher extraordinária que Larissa era. Com sua saúde gradualmente melhorando, Ícaro tomou uma decisão importante. Ele não voltaria a trabalhar para a empresa responsável pela plataforma de petróleo. Esperaria, ao invés disso, pela indenização decorrente do acidente. Larissa apoiou sua decisão sem hesitar, reconhecendo a necessidade de Ícaro de iniciar um novo capítulo em sua vida. Foi então que Larissa fez uma proposta que mudaria suas vidas para sempre. Ícaro, eu quero que você e Amanda venham morar comigo. Podemos ser uma família de verdade, ela disse, seu coração transbordando de esperança e amor. A felicidade com que Ícaro aceitou não conhecia limites. A ideia de formar uma nova família com Larissa era mais do que ele jamais havia sonhado. Assim, juntos, partiram para a casa de Larissa, prontos para começar uma nova vida. Os dias que se seguiram foram preenchidos com ajustes e momentos de alegria compartilhada, até que um dia, a filha de Larissa, Carla, fez uma visita inesperada. Larissa encontrou Carla do lado de fora da casa e decidiu explicar tudo o que havia acontecido, desde o acidente de Ícaro até a decisão de formarem uma nova família. Carla, surpresa e incrédula com a revelação, expressou suas preocupações imediatamente. Mãe, você sabe quem ele realmente é? Esse homem poderia ser uma pessoa má. Isso é perigoso. Ela advertiu, incapaz de esconder sua desaprovação. Larissa, no entanto, defendeu Ícaro e a escolha que havia feito. Carla, Ícaro me trouxe felicidade em um momento da minha vida em que eu me sentia profundamente sozinha. Ele e Amanda são minha família agora. Larissa explicou, a tristeza transparecendo em sua voz ao mencionar a ausência dos filhos. A conversa não durou muito tempo. Carla, ainda preocupada e não totalmente convencida, despediu-se de sua mãe, deixando Larissa com um misto de tristeza e determinação. Apesar da reação de Carla, Larissa sabia em seu coração que havia feito a escolha certa. Ela estava pronta para enfrentar os desafios que viriam,
confiante no amor que havia construído com Ícaro e Amanda. Esse amor, ela sabia, era o alicerce de sua nova família, uma fonte de força e felicidade em meio às incertezas da vida. À medida que os meses se desdobravam, a casa de Larissa tornava-se um reduto de felicidade e amor recém-descoberto, um contraste vívido com o silêncio solitário que antes preenchia seus dias. No entanto, essa nova alegria não vinha sem seu próprio conjunto de desafios, principalmente vindos de sua própria família. As ligações dos parentes de Larissa tornaram-se uma constante, cada uma carregada de advertências e críticas sobre seu relacionamento com Ícaro, um homem consideravelmente mais jovem e agora parte integrante de sua vida doméstica. Inicialmente, Larissa enfrentava essas críticas com uma paciência e educação exemplares, buscando explicar a profundidade e a verdadeira natureza de seu relacionamento com Ícaro. Mas à medida que as ligações persistiam, a paciência de Larissa começava a se desgastar. "Vocês não entendem", ela se viu dizendo em um momento de irritação. "Quando eu mais precisei, nenhum de vocês estava aqui. Ícaro e Amanda me trouxeram felicidade. Por que só agora decidiram se intrometer em minha vida?" A tensão dentro de casa também se manifestava, mas de uma forma diferente. Ícaro, que havia se adaptado a uma rotina tranquila enquanto aguardava o desfecho de seu processo contra a empresa, encontrava-se cada vez mais angustiado com a demora. Sua preocupação não era apenas uma questão de impaciência, era uma questão de sobrevivência. As economias de Ícaro estavam no fim, e a incerteza quanto ao futuro começava a pesar. Numa tarde particularmente sombria, Larissa encontrou Ícaro desolado, sentado no sofá, a expressão carregada de preocupação. "Larissa", ele começou, sua voz um reflexo de sua angústia. "Minhas economias estão acabando. Eu não sei o que fazer. Acho que preciso começar a procurar por um emprego." Larissa, diante do desânimo de Ícaro, sentiu uma onda de compaixão e determinação. "Ícaro, escute", ela disse, sua voz firme, mas cheia de carinho. "Eu quero ajudar. Vou compartilhar parte da minha aposentadoria contigo. Você sofreu muito com a perda do seu braço e merece um tempo para descansar e se recuperar." Ícaro, emocionado pelo gesto generoso de Larissa, abraçou-a, agradecendo-lhe profundamente. Esse momento de apoio e compreensão reforçava o vínculo que haviam construído, um testemunho do amor e da confiança mútua que os unia. Contudo, quando a notícia dessa decisão chegou aos ouvidos da família de Larissa, a reação foi explosiva. Acusações de que Ícaro era um golpista inundaram as linhas telefônicas, intensificando a tensão e o conflito. Larissa, confrontada novamente pela incompreensão de seus filhos, defendeu Ícaro com fervor. "Vocês não conhecem Ícaro como eu conheço", ela insistiu. "Ele passou por um trauma enorme e está fazendo o melhor que pode. Isso não é sobre dinheiro, é sobre amor, apoio e compreensão, algo que aparentemente vocês esqueceram como dar." Apesar das tempestades familiares e das incertezas financeiras, Larissa mantinha-se firme em sua convicção. Ela sabia, no fundo, que sua decisão era correta, baseada não apenas no amor que sentia por Ícaro, mas também no respeito e na compaixão pelas circunstâncias difíceis que ele enfrentava. Juntos, eles navegariam pelas águas turbulentas, fortalecidos pela certeza de que, no final, o que os unia era uma força inabalável, capaz de resistir às críticas e aos julgamentos daqueles que os rodeavam. Em um dia ensolarado, repleto daquela luz suave que apenas o começo da tarde pode oferecer, Larissa encontrava-se completamente absorta na companhia de Amanda, a pequena filha de Ícaro. Juntas, elas compartilhavam momentos de pura felicidade, entre brinquedos e risadas, criando uma bolha de contentamento que parecia, por instantes, afastar as sombras das preocupações adultas. Foi durante uma dessas brincadeiras que Amanda, com a espontaneidade característica das crianças, chamou a atenção de Larissa com uma pergunta um tanto peculiar. "Onde está o tio Ícaro?" ela indagou,
com uma curiosidade genuína brilhando em seus olhos. A forma como Amanda se referiu a Ícaro fez Larissa pausar, uma ruga de confusão formando-se em sua testa. Como é que você disse, querida? Larissa pediu, gentilmente encorajando Amanda a repetir sua pergunta, talvez esperando corrigir um mal-entendido. Amanda, sem perceber a estranheza de sua própria expressão anterior, repetiu sua pergunta, mas desta vez referiu-se a Ícaro corretamente como seu pai. Onde está o meu pai? Ela perguntou novamente, a simplicidade da infância corrigindo sem esforço o lapso anterior. Larissa sorriu, aliviada, reconhecendo que tinha sido apenas um pequeno erro, um deslize linguístico sem importância. Ela decidiu não dar mais atenção ao incidente, focando em aproveitar o restante do dia com Amanda naquele refúgio de serenidade que haviam criado juntas. No entanto, a paz daquele dia foi abruptamente interrompida quando Ícaro retornou para casa. Seu semblante carregava uma tristeza profunda, daquelas que parecem pesar não apenas no coração, mas em cada passo, em cada gesto. Ao ver Larissa, ele não conseguiu disfarçar a desolação em sua voz. A empresa ganhou o processo, ele revelou, as palavras carregadas de um desapontamento amargo. Eu não vou receber nada, nenhuma indenização. A reação de Larissa foi imediata, uma mistura de revolta e incredulidade. Sua mente, treinada pela longa carreira na justiça, já começava a formular estratégias, a buscar brechas legais, qualquer coisa que pudesse reverter aquela injustiça flagrante. Isso não pode ficar assim, Ícaro. Deixe-me ver o processo. Ela insistiu, sua voz firme, refletindo a determinação de quem já enfrentou inúmeras batalhas judiciais. Mas Ícaro, talvez cansado demais para lutar mais uma batalha, especialmente uma que acreditava estar perdida, recusou. Já é tarde demais, Larissa, ele disse resignado. Eu já estou conformado com isso. Não quero que gastemos nossas energias em uma causa perdida. O coração de Larissa apertou-se ao ver Ícaro tão abatido, tão diferente do homem cheio de vida e esperança que ela havia conhecido. Ela o abraçou, um gesto que procurava transmitir não apenas consolo, mas também a promessa silenciosa de que estaria ao seu lado, não importa o quão árdua fosse a jornada à frente. Eu vou te ajudar como puder, Ícaro. Estamos nisso juntos, ela assegurou, suas palavras um farol de apoio e amor incondicional. Nos meses que se seguiram, uma sombra de distância e silêncio começou a se instalar entre Larissa e Ícaro. Era como se, a cada dia que passava, um abismo invisível se alargasse entre eles, alimentado não por falta de amor, mas pelas adversidades e pelas incertezas que pareciam cercar Ícaro de todos os lados. Desempregado, adaptando-se à vida com uma limitação física significativa e com a responsabilidade de cuidar de sua filha Amanda, as pressões sobre ele eram imensas. Larissa, observando de perto, sentia uma mistura de preocupação e impotência, desejando mais do que tudo ajudar o homem que amava a superar seus desafios. Foi então que Ícaro tomou uma decisão que surpreendeu Larissa. Num momento de vulnerabilidade e sinceridade, ele se aproximou dela com uma declaração que era tanto uma prova de amor quanto um sinal de sua desesperança. Eu te amo, Larissa, ele começou, sua voz embargada pela emoção. Eu quero passar o resto da minha vida com você. Quero casar com você. Mas eu não tenho nada. Não tenho dinheiro nem para os documentos de um casamento civil. Acho que seria melhor se terminássemos. Você merece alguém digno de você, não alguém como eu. O choque dessa declaração foi imediato para Larissa, mas nada preparou seu coração para a visão das malas de Ícaro e Amanda prontas no quarto, um testemunho silencioso de sua intenção de partir. A realidade daquela cena cortou Larissa profundamente, despertando nela uma determinação feroz. Não, Ícaro, por favor, não diga isso. Não faça isso. Larissa implorou, as lágrimas começando a formar em seus olhos.
Eu não me importo com um casamento luxuoso. Eu não me importo de pagar por tudo. O que importa para mim é estar com você. É o nosso amor. A sinceridade e a paixão em suas palavras tocaram Ícaro profundamente, levando-o a abraçá-la em um gesto de amor e reconciliação. Naquele momento, todas as dúvidas e inseguranças pareceram desaparecer, substituídas pela certeza de que queriam estar juntos, não importando as circunstâncias. Fortalecidos por esse novo compromisso, Larissa fez questão de compartilhar a notícia de seu casamento com seus filhos, esperando, talvez ingenuamente, por sua bênção, ou ao menos por seu apoio. No entanto, a reação que recebeu foi tudo, menos o que esperava. Os filhos de Larissa expressaram claramente sua desaprovação, marcada por uma resignação fria. Nós não podemos fazer mais nada por você, disseram eles. Apenas tentaremos comparecer para fazer desse momento feliz. Essa recepção gelada por parte de seus filhos foi um golpe duro para Larissa, mas não foi suficiente para abalar sua decisão. O amor que ela sentia por Ícaro, a vida que eles haviam construído juntos e a família que se formava ao redor deles, tudo isso era real e valioso demais para ser ignorado por causa das opiniões alheias. No dia que deveria ser um dos mais felizes de sua vida, Larissa encontrou-se imersa em uma mistura complexa de emoções. A ansiedade e a alegria disputavam espaço em seu coração enquanto ela se preparava para unir-se a Ícaro em matrimônio. A cerimônia, embora simples, era carregada de significado para Larissa. Ela acreditava profundamente na singularidade desse amor, especialmente considerando a fase da vida em que ambos se encontravam. Ao caminharem juntos em direção ao altar, Larissa sentiu os olhares pesados de seus filhos, carregados de decepção e desaprovação. Ela tentou afastar a tristeza que esses olhares provocavam, concentrando-se no rosto de Ícaro e na felicidade que sentiam em estar juntos. Porém, o que deveria ser um momento de união e celebração transformou-se repentinamente em confusão e choque. A entrada abrupta de um homem no salão interrompeu a cerimônia, capturando a atenção de todos os presentes. O som da porta sendo aberta com força ecoou pelo espaço, silenciando as conversas e provocando um torvelinho de olhares curiosos e preocupados em direção ao recém-chegado. Seu olhar, marcado por uma pressa desesperada, percorreu o salão até que seus olhos se fixaram em Amanda. O grito de pai, por parte de Amanda, atravessou o silêncio com uma clareza estremecedora. Todos os olhares se voltaram para a pequena, cujos passos a levavam na direção do homem que havia acabado de interromper a cerimônia. A resposta do homem, um reconhecimento emocionado de filha, confirmou a ligação entre eles, deixando a assembleia em estado de choque. A reação de Ícaro foi imediata e visível. Seu rosto, antes iluminado pela alegria do momento, agora estava marcado por uma incredulidade profunda e um vislumbre de pânico. Sem dizer uma palavra, ele virou-se e correu, desaparecendo do salão e deixando para trás um rastro de confusão e perguntas não respondidas. Larissa, paralisada pela surpresa e pela súbita mudança de eventos, sentia o mundo girar ao seu redor. A realização de que o homem que acabara de entrar era, de fato, o verdadeiro pai de Amanda, e não Ícaro, como ela havia acreditado, começou a se assentar em sua mente, trazendo consigo uma avalanche de emoções conflitantes. A felicidade do dia havia sido abruptamente interrompida, substituída por um sentimento de traição e desorientação. Enquanto os convidados murmuravam entre si, tentando entender o que havia acontecido, Larissa permanecia imóvel, seu coração partido não apenas pela partida repentina de Ícaro que correu do salão, mas pela revelação chocante de uma verdade que ela não esperava enfrentar em seu dia de casamento. O que deveria ter sido um início de uma nova jornada a dois, tornou-se um momento de revelações dolorosas e perguntas sem respostas, deixando Larissa no limiar de uma realidade da qual ela nunca havia imaginado fazer parte. Naquele momento de tumulto e revelações inesperadas, Larissa sentiu-se como se estivesse navegando por uma tempestade emocional,
tentando desesperadamente encontrar um farol de entendimento em meio à confusão. Ela se esforçou para manter a compostura, buscando alguma clareza na situação que desmoronava ao seu redor. Com passos hesitantes, aproximou-se de Gustavo, o estranho que havia irrompido em seu dia de casamento com a força de um vendaval, alterando irrevogavelmente o curso de sua vida. "Quem é você?" Larissa perguntou, sua voz trêmula, mas forte, tentando conter as lágrimas que ameaçavam transbordar. Gustavo, percebendo a dor e confusão nos olhos de Larissa, respondeu com uma calma que contrastava com a tensão do momento. "Meu nome é Gustavo, e eu sou o pai da Amanda", ele disse, suas palavras carregadas de um peso que Larissa ainda não conseguia entender completamente. E então, com a pergunta que queimava em sua mente e coração, Larissa ousou perguntar: "E Ícaro? Quem é ele então?" Gustavo suspirou, um gesto que parecia carregar consigo anos de história e complexidade. "Ícaro foi meu melhor amigo por muito tempo", ele começou, lançando um olhar em direção à porta pela qual Ícaro havia desaparecido. "Nós lideramos juntos um pequeno vilarejo em uma cidade distante. Éramos parte de um conselho que, junto com o prefeito, tomava decisões cruciais para o nosso povo." Ele pausou, coletando seus pensamentos antes de continuar. "Há alguns anos, fomos confrontados com uma decisão importante. Uma grande empresa queria construir uma indústria em nossa cidade. O conselho estava dividido. Ícaro viu nisso uma oportunidade de trazer empregos e progresso para uma cidade que, segundo ele, havia sido esquecida até por Deus." Larissa ouvia atentamente, tentando absorver cada detalhe dessa história que revelava camadas de Ícaro que ela nunca conheceu. "Eu", Gustavo continuou, "era contra. Tinha minhas suspeitas sobre o interesse de uma grande empresa em um local tão afastado e deserto. Mas Ícaro era persuasivo. Com seus esforços, a maioria no conselho concordou com a instalação da indústria." "Então, o que aconteceu?" Larissa perguntou, sua curiosidade misturada com uma sensação de apreensão. Enquanto o silêncio pesado enchia o espaço do salão, ainda atordoado pela reviravolta chocante, Gustavo retomou a narrativa de sua história, trazendo à luz os eventos sombrios que haviam precedido sua chegada abrupta. Larissa, ainda tentando processar a avalanche de informações e emoções, se encontrava presa a cada palavra, buscando entender a cadeia de acontecimentos que despedaçaram a imagem do homem que ela amava. "Gustavo, por favor, continue", Larissa pediu, sua voz um sussurro quase inaudível sobre o murmúrio dos convidados confusos e preocupados. Após a votação que decidira o destino da cidade, Gustavo sentiu a necessidade de confrontar Ícaro sobre as repercussões de sua decisão. Visitou-o com a esperança de que seu velho amigo pudesse oferecer alguma garantia, algum plano para mitigar os potenciais danos que a instalação da indústria poderia causar. "Ícaro tentou me acalmar", Gustavo recordou, o olhar perdido nas memórias daquele dia fatídico. "Ele insistiu que a instalação da indústria traria prosperidade para nossa cidade. Naquela noite, Ícaro ofereceu-se para me levar para casa em seu carro." O trajeto foi marcado por um silêncio tenso, quebrado apenas quando Ícaro, notando a inquietação de Gustavo, perguntou o que o afligia. Foi então que Gustavo revelou o conteúdo do envelope que trazia consigo, papéis que evidenciavam que Ícaro havia recebido dinheiro da empresa para influenciar a opinião pública a favor da instalação da indústria. "Mas não era apenas isso", Gustavo continuou, a dor e a traição evidentes em sua voz. "Eu fiz minha pesquisa. Descobri que essa empresa estava envolvida em vários processos por danos ambientais em outras regiões. Eles poluíam sem escrúpulos, deixando doenças e destruição em seu rastro. Eu disse a Ícaro que não ficaria calado, que levaria tudo à justiça." O pânico tomou conta de Ícaro ao ouvir as intenções de Gustavo. Em um ato desesperado, tentou forçar Gustavo para fora do carro. Ícaro lutou para me expulsar do veículo. Gustavo relembrou, a voz embargada pela emoção da memória.
Eu resisti, mas ele conseguiu me derrubar ribanceira abaixo. O carro, descontrolado, acabou colidindo violentamente contra uma árvore. Ícaro, que não usava cinto de segurança, foi lançado para fora, sofrendo graves ferimentos. Gustavo pausou, as emoções daquele dia ressurgindo com força. Eu sobrevivi à queda apesar dos ferimentos, mas quando me recuperei o suficiente para buscar justiça, Ícaro já havia desaparecido e eu descobri que minha filha havia sido levada. A complexidade das emoções que sentia era avassaladora. Uma mistura de choque, traição e uma profunda tristeza por tudo que Gustavo havia sofrido. A revelação jogava uma luz sombria sobre Ícaro, um homem que ela pensava conhecer, amar. Agora, ela se via no meio de uma história de ambição, desespero e consequências devastadoras. A revelação de Gustavo mergulhou o salão num silêncio opressivo, com todos os presentes absorvendo a gravidade do que acabara de ser desvendado. A tempestade emocional que se abateu sobre Larissa era palpável. A traição e a decepção, entrelaçadas com a dor de um amor perdido, preenchiam cada canto da sala. Após o acidente, a vida de Gustavo se transformou em uma busca incansável por justiça e pela recuperação de sua filha. Ele descobriu, através de suas incessantes investigações, que Ícaro havia sofrido a perda de um braço no mesmo acidente que tentara matá-lo. Mas a perplexidade maior veio com a descoberta de que Ícaro havia fugido, levando Amanda consigo, por razões que Gustavo não conseguia entender. Aquele acidente mudou nossas vidas para sempre, Gustavo explicou, a voz embargada pela emoção. E enquanto eu lutava para me recuperar, para encontrar minha filha, Ícaro já tramava seus próximos golpes. Ele contou como Ícaro se tornou um fugitivo, procurado pela polícia por crimes que Gustavo nunca poderia ter imaginado. Ícaro havia se especializado em um esquema cruel de manipulação, visando mulheres solitárias e financeiramente estáveis. A história que ele contava, sempre a mesma, era de um acidente trágico numa empresa que lhe custara um braço, uma narrativa desenhada para ganhar simpatia e, por fim, acesso aos recursos financeiros de suas vítimas. Ele usava Amanda, minha própria filha, como parte de seu golpe. Gustavo continuou, a indignação clara em sua voz. Amanda era apresentada como sua filha, uma estratégia calculada para tornar sua história mais crível, mais emocionante. Foi nesse momento que a compreensão atingiu Larissa em cheio. As peças do quebra-cabeça se encaixavam com uma clareza dolorosa, revelando que ela, assim como tantas antes dela, havia caído na teia de manipulações de Ícaro. Ela percebeu com um choque devastador que sua história de amor, as promessas e sonhos compartilhados, não passavam de uma farsa cuidadosamente orquestrada. A realidade dessa traição era demais para Larissa suportar. Lágrimas, há muito contidas, finalmente romperam as barreiras de sua determinação de permanecer forte. Ela chorou, um choro que era tanto de luto pelo amor que pensara ter, quanto de alívio por enfrentar a verdade, por mais dolorosa que fosse. Nesse momento de vulnerabilidade e dor, algo notável aconteceu. Seus filhos, até então críticos e distantes, aproximaram-se para oferecer consolo. Eles a abraçaram, criando um círculo de apoio ao redor dela, um gesto que transcendia as palavras e desentendimentos passados. "Estamos aqui por você, mãe", disseram, um após o outro, oferecendo ombros para chorar, ouvidos para escutar. A despeito das circunstâncias trágicas que os reuniram nesse momento, o calor do amor familiar começou a curar as feridas abertas pela traição. Larissa, cercada pelos seus, começou a sentir um vislumbre de força renascer dentro de si. Ela sabia que a jornada à frente seria longa e árdua, mas também sabia que não estaria sozinha. Naquele instante, cercada por seus filhos, Larissa sentiu a promessa tácita de dias melhores. Transformando sua tristeza em uma fúria determinada, Larissa dedicou-se a uma nova missão: garantir que Ícaro fosse responsabilizado por seus atos e enfrentasse a justiça. Armada com a evidência de que Ícaro continuava usando seu cartão de crédito, mesmo estando foragido, ela foi até a polícia
e apresentou suas descobertas. A informação provou ser crucial, permitindo às autoridades rastrear e finalmente capturar Ícaro. O dia do julgamento chegou, um momento carregado de tensão e expectativa. Larissa estava lá, não apenas por si mesma, mas como uma representante silenciosa das várias outras mulheres enganadas por Ícaro. Ver Ícaro no tribunal, ouvindo a sentença que o condenava, trouxe a Larissa uma sensação de paz e de justiça sendo feita. O alívio que sentiu foi compartilhado por todas as outras vítimas presentes. Um coro de almas que haviam sido enganadas e feridas por um homem que elas uma vez confiaram. Contudo, mesmo em meio à vitória da justiça, uma sombra de tristeza permaneceu em Larissa. Era a saudade de Amanda, a garotinha que, em tão pouco tempo, havia conquistado um lugar em seu coração. Larissa temia que, com a prisão de Ícaro, ela também perderia Amanda. Para sua surpresa e alívio, Amanda apareceu com Gustavo na saída do tribunal. A menina correu para seus braços, e o abraço que compartilharam foi um bálsamo para a alma de Larissa. "Eu senti tanto a sua falta", Larissa sussurrou, segurando Amanda com um carinho que falava de um amor genuíno, que havia florescido em meio ao caos. Gustavo observava, um sorriso suave em seus lábios, testemunhando o vínculo especial que havia se formado entre Larissa e sua filha. Quando Larissa o questionou sobre seus planos futuros, Gustavo compartilhou que, graças ao emprego que seu pai conseguira para ele naquela cidade, eles não estariam mais tão distantes. "Você sempre será bem-vinda em nossa casa, Larissa. Amanda adoraria suas visitas", disse ele, oferecendo a Larissa um futuro onde a distância não significaria perda. Foi então que Rafael apareceu, um homem cuja presença imediatamente chamou a atenção de Larissa. Gustavo fez as apresentações e a conversa entre Rafael e Larissa fluiu naturalmente, ligados pelo bem-estar de Amanda. Rafael, expressando sua gratidão pelo que Larissa havia feito por sua neta, estendeu um convite para um jantar em sua casa, um gesto de acolhimento que também incluía os filhos de Larissa. Aceitando o convite, Larissa percebeu que, apesar das cicatrizes deixadas por Ícaro, a vida ainda lhe reservava surpresas agradáveis e novos começos. A experiência havia ensinado a ambos, Larissa e Rafael, que mesmo nas circunstâncias mais inesperadas e desafiadoras, era possível encontrar conexões verdadeiras e significativas. Enquanto se despediam naquele dia, havia um sentimento mútuo de que o jantar seria apenas o início de algo mais profundo e significativo. A vida, com suas reviravoltas, havia aberto a porta para uma nova oportunidade de felicidade e companheirismo, mostrando que, mesmo após a tempestade, sempre existe a possibilidade de um recomeço.